Graus a temperatura. Este é o Frente e Verso, aqui pela Rádio A Hora. Nesta manhã nós seguimos até às 10 horas para Britagem Cascalheira, pedras decorativas para transformar jardim e área externa com beleza e elegância. Você encontra na Cascalheira Stone Garden. E Passarela Supermercados. Aproveite as ofertas, baixe o app do Passarela com ofertas exclusivas e a comodidade de receber tudo na sua casa. Bom, hora de conversarmos, aquele papo sempre importante, semanal, tradicional aqui do Frente e Verso com o Dr. Márcio Núteus, que está por aqui hoje, nos visita mais uma vez aqui no estúdio. Uma pequena troca aqui, doutor. Fernando, que é o titular do espaço, está de férias, está descansando um pouquinho, que é importante também. Sim. E a gente está aqui tendo o prazer de conversar com o senhor. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui. O descanso é sempre bem-vindo também, né? Acredito que até para recuperar a testosterona faz parte do tema de hoje. A gente precisa de um descanso, né? O estresse demais, trabalho excessivo também baixa a testosterona. Pois é, está apresentado o nosso tema central de hoje, que é a reposição hormonal masculina. Como fazer, quando ajustar e por que acompanhar ao longo do tempo. Tem muitos mitos, curiosidades, né, informações distorcidas sobre a reposição hormonal. Bom, doutor, especialista nessa área, atualiza pra gente o que há de mais novo, correto em termos desta prática que ainda desperta bastante curiosidade. É verdade, infelizmente ainda existem muitos mitos em cima desse tema que é tão importante para a saúde e qualidade de vida masculina, né? Você sabe que, vou trazer aqui dois mitos que são bem presentes. Primeiro, que testosterona, ele é um gerador de câncer de próstata, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito comum as pessoas entenderem isso. E o outro é que vai causar uma morte no coração lá, um infarto, um AVC, né? Vai comprometer a saúde cardiovascular. Se a gente for falar sobre esses dois mitos, que são os mais relevantes, a gente vai ver que essa ideia da testosterona e câncer de próstata começou em 1941, imagina, quem fala isso está vivendo uma era jurássica, né? Imagina. Medicina evoluiu demais. E como que se chegou nesse entendimento não tem nada a ver com o entendimento de hoje, né? Naquela época, o que se observou, né? Tinham homens com câncer de próstata, fizeram castração química ou cirúrgica para reduzir a testosterona e viram que esses tumores eles melhoraram. Então, logo entenderam que da testosterona piora. E depois foi visto, tem a história do Dr. Abraham Morgan Taylor, que é um grande urologista americano. Ele foi um cara corajoso que, contra todas as entidades médicas importantes, ele disse: não, a gente tem que dar testosterona para os homens que estão cansados, com baixa libido, com baixo ânimo, ganhando gordura abdominal, porque eles estão precisando disso. Ele deu testosterona e fez um estudo amplo, no qual ele biopsiou as próstatas desses pacientes, e ali foi visto que realmente não dava. Isso foi um experimento real, né? E aí foi visto que a testosterona não causa câncer de próstata. Inclusive, durante muitos anos, foi visto como algo agressivo, a testosterona daria câncer de próstata. Depois, uma era da medicina em que isso passou a ser enxergado como algo neutro, e hoje a gente enxerga como algo protetor. O problema está em deixar a testosterona baixa. A baixa testosterona aumenta o risco cardiovascular e pode, inclusive, talvez, aumentar o risco de câncer, né? E pegando essa questão da saúde cardiovascular, tem estudos da cardiologia bem recentes, aí dos últimos 2 anos, estudos grandes, bem delineados, que mostraram que a reposição hormonal não aumenta o risco, não compromete a saúde cardiovascular masculina, né? Pelo contrário, pode até apoiar, né? Até ajudar. Só fazer um parênteses até para a gente enaltecer ainda mais a tua presença aqui, né? Porque chama atenção como que uma verdade absoluta lá de 1941 ainda se perpetua, né, mesmo com tantos estudos, né? Me parece que especialistas, especialmente da área da saúde, precisam cada vez mais conversar com a comunidade, né? Trazer as novas verdades, né, doutor? Mas sem sombra de dúvidas, né? Não adianta, a medicina ela evolui, a ciência está evoluindo muito rapidamente. Na área dos hormônios, na área da suplementação, na área do emagrecimento. E se o profissional não estiver atento a essa evolução, ele vai ficar para trás, né? Essa é a verdade. Legal. Bom, só para balizar, né, antes da gente começar aqui, o que é um nível baixo de testosterona? Claro que um exame que aponta, né, a pessoa não vai saber de imediato, mas
Pra gente... sintomas? Isso, e sintomas e níveis em números. Se a gente for pegar número, né, o número por si só não faz diagnóstico, tá? Então a gente tem que entender que existe a produção, existe o transporte, existe a conexão desse hormônio nos seus receptores, enfim. Então o número é só um número, mas ele importa para o diagnóstico. O que é o ponto de corte? Alguns defendem a ideia de 300, outros defendem a ideia de 350. Então vamos pegar aqui, abaixo de 350 é considerado nível baixo. Para se diagnosticar corretamente, precisa ter 2 medidas com esse nível hormonal abaixo de 350, coletados pela manhã em jejum, porque isso faz diferença, né? Na produção hormonal masculina existe um pico de produção matinal, então tem que se coletar nesse momento do pico, e precisa estar em jejum, porque o estar alimentado reduz a testosterona na hora da coleta. Então 2 medidas em momentos separados da forma correta e associado a sintomas. Então precisa ter uma clínica compatível, que é fadiga, indisposição, desânimo, sem vontade de fazer as coisas, perda de memória, foco, concentração, ganho de gordura abdominal, são sintomas associados à queda hormonal. Quais são as formas disponíveis hoje para fazer a reposição hormonal, doutor? Boa pergunta, Rodrigo. Hoje, basicamente, eu posso dizer que existem 3 formas bem definidas que dá para se trabalhar, né? Primeira delas, vamos lá, usar um creme de testosterona. Um creme? Isso, é preciso mandar manipular. O homem vai ter que passar, por exemplo, na parte interna do braço. Tem um benefício, talvez, da praticidade para alguns, porque só tem um cremezinho passar. Por que na parte de baixo do braço? A testosterona ela deve ser aplicada numa área que tenha pouca gordura subcutânea, porque na gordura existe uma enzima chamada aromatase. Se colocar no abdômen e tem muita gordura ali, né? Ele vai ser convertido em estrogênio, que é o hormônio feminino. Então o melhor seria, por exemplo, atrás do joelho, dorso do pé, parte interna do braço, que são áreas normalmente com a pele mais fina, com menos tecido de gordura embaixo, e numa área com menos pelos, porque onde tem pelos tem mais uma outra enzima chamada 5-alfa-redutase, que converte testosterona em DHT, que também não seria bom de forma excessiva, está associada a acne, oleosidade, queda de cabelo. Então essa área de pele fina com menos pelos seria o ideal. Perfeito. Né? Bom, esse é o creme, então. Esse é o creme. Qual é o problema do creme? Homem normalmente não se adapta bem com creme, mas eu vejo que as mulheres gostam, né, de creminho. Sim. Porque o homem esquece, né? Então eu vejo que aí existe uma flutuação muito grande, não é reprodutível, né? Então eu vejo que na maioria das vezes não é a preferência, o que melhor funciona. Uma outra opção que funciona super bem são as injeções. Aí a gente tem basicamente 2 formas na farmácia hoje. Injetáveis, né, de testosterona de ação mais curta, que seria, por exemplo, uma aplicação a cada 10, 12, 15 dias. Isso tudo com receita? Tem que ter receita médica. Claro. Tem que... Sim. Não, isso aqui é importante deixar logo claro aqui na nossa conversa, né? Reposição hormonal, quando bem feita e bem indicada, é ótimo, mas se mal feita é um problema, né? Não é que nem vitamina, vai na farmácia, compra uma vitamina C, tá excessivo, sai na urina. Não é isso, né? Então precisa estar bem indicado, né? E existe um outro tipo de testosterona injetável que ela tem uma duração teórica de a cada 3 meses. Na prática, a cada 2. Então precisa fazer injeções a cada 2 meses. Boa também, depende do caso. E uma outra forma de fazer reposição hormonal, que, diga-se de passagem, não é nada novo, tá? Apesar das pessoas entenderem que é novo, que são os implantes hormonais. A primeira forma de repor hormônios foi lá em 1939, 40, foi com implantes, tá? O que é um implante? É uma metodologia que tem que ser feito um pequeno procedimento, vamos dizer, ali no consultório. É feito uma pequena incisão sem dar ponto, e por baixo da pele a gente coloca pequenos comprimidos. Esses comprimidos vão ter uma taxa de liberação do hormônio diária, então ele tem ele não tem flutuação, ele tem uma ação mais contínua, mais controlada no período de 5, 6 meses. 5, 6 meses. Então perfeito. É uma ação mais... Esse é o mais prático, né? Não precisa lembrar de aplicar, de passar. Qual é o mais utilizado hoje? Existe alguma? Hoje, na minha prática, praticamente, que eu me lembro, tem um paciente usando creme. Um paciente? Que ainda insiste em usar.
Os demais, eu tenho bastante paciente em reposição hormonal, eu diria que uns 30% faz injeções de farmácia, 70% implante. Hoje tem sido a preferência pela realmente praticidade, eficácia e segurança. Que é aquele lá de 1939, 40. Que ficou em desuso durante muito tempo, depois voltou a ser estudado, enfim, hoje está bem evoluído os implantes. Legal. O senhor falou de dois mitos aí, né, da próstata e também de problemas cardiovasculares que já caíram, né, por terra. O que mais a ciência já esclareceu com relação à segurança desse tratamento? Quando bem feito, extremamente seguro, né? A primeira coisa que a gente falou lá, é bom a gente reforçar que níveis hormonais baixos estão associados a maior risco cardiovascular. Então, fazer a reposição hormonal bem feita pode fazer com que esse homem volte a ter a expectativa de vida normal dele, né? Falamos uma vez sobre isso, é importante deixar claro assim, testosterona demais é ruim. Excessiva doses de testosterona vai trazer problema cardiovascular, mas ela em baixa também já foi comprovado isso. Então o bom é ter ela em nível ótimo, né? O que é um nível ótimo? Pelo menos 500 para cima, né? 700 a 1000 quando a gente está em reposição. De forma natural, a gente já entendeu que o ponto de corte é 350, né? Mas tem vários outros benefícios, né? O paciente melhorar a qualidade de vida, o ânimo, a disposição, performar melhor no dia a dia, né? Então isso não tem preço, né? Perfeito. Existem situações em que a reposição tem que ser adiada, ajustada ou feita com mais cautela, doutor? Sim, existem, né? Então existem algumas contraindicações, alguns sinais de alerta, então por isso que tem que ser feito com um acompanhamento médico. Vou dar alguns exemplos aqui, O paciente fez exames de sangue e mostrou que tem hematócrito alto, que é o sangue mais espesso, um sangue grosso. A testosterona, ela pode, em alguns casos, quando em doses excessivas, aumentar isso. Então, se o paciente já tem essa tendência a ter o sangue mais espesso, primeiro precisa tratar isso antes de começar a reposição hormonal. Isso é visto, claro, numa clínica especializada antes de se receitar, né? Isso aí, antes de começar tem que ver os exames vão nos mostrar isso, né? Outro exemplo, PSA é o exame da próstata, certo? A gente já entendeu que testosterona não causa câncer de próstata, mas se o indivíduo tem alguma suspeita, ou ele tem um PSA muito alto, ou ele tem uma próstata já muito grande, primeiro precisa investigar isso melhor, entender do que se trata. Então pode ser que seja adiado o início dessa reposição hormonal, né? Algumas outras contraindicações câncer de mama masculino, que é uma coisa rara, né? Então também não deve começar a reposição hormonal nesse cenário, né? Se ele tiver um problema cardiovascular extremamente grave, então primeiro tem que tratar isso antes de se começar a reposição hormonal, né? Então existem alguns detalhes que precisam ser dados a devida atenção. Existem limites de idade para o uso? Não existe. Crianças, idosos? Criança dificilmente a gente vai fazer uma reposição hormonal, né? Existem alguns cenários de doenças genéticas ali que talvez precise numa idade mais precoce, né? Mas no geral, as duas principais causas de baixa hormonal, a primeira delas, né, mais importante, é a obesidade, que superou a idade. Então a obesidade está em quase todos os cenários, né, críticos. Tá bem difundido, né, isso aí. Sim. Então a gente tem que combater esse mal, né? E o excesso de peso gera mecanismos que faz com que a testosterona caia. Então, hoje tem pacientes de 20 anos, pacientes de 18 anos, né, muito jovens, que provavelmente vai precisar de uma reposição hormonal, mesmo que seja transitória, até resolver o problema da obesidade. Aqui vai um ponto interessante, transitória, porque há alguns apontamentos de pessoas que têm medo de fazer a reposição por causar dependência, porque não querem fazer a reposição para o resto da vida, né? Como é nesses casos? Normalmente é transitório, se consegue depois fazer com que o corpo produza naturalmente, ou não tem jeito? Quem tem testosterona baixa vai ter, pelos benefícios que o senhor já trouxe aqui, fazer essa recomposição para o resto da vida? Depende da causa. Então, se a gente pegar uma baixa de testosterona num paciente com mais idade e a gente identifica que a queda hormonal é pela idade, ou seja, já não está, é um corpo que não consegue mais produzir testosterona, ele vai precisar fazer reposição hormonal para o resto da vida. Estamos falando de um paciente mais jovem, que se encontra num cenário inflamatório, de obesidade, e isso gerou a queda hormonal, nós podemos
primeiro, ou nem tratar com reposição hormonal, né? Primeiramente tratar a causa, que é a obesidade, daí vai depender se ele está com queixas ou não, ou eventualmente se fazer a reposição hormonal, aí nesse caso pensamos em ser transitória, né? Até porque o paciente jovem, ele ainda não constituiu família, enfim, o uso de testosterona atrapalha a fertilidade. Agora, eu posso fazer reposição hormonal transitoriamente e depois o meu corpo volta a produzir? Volta a produzir. Essa questão da dependência pode acontecer em que sentido? Ele já não consegue produzir níveis hormonais no qual ele se sinta bem em termos de qualidade de vida, ele começa a repor hormônios, ele passa a se sentir muito melhor e quando para ele volta para aquela produção basal dele, que era um nível baixo, no qual ele não fica bem. Então ele vivenciou uma nova experiência com testosterona agora, ele criou uma dependência mesmo porque ele não quer mais voltar como ele era antes, né? Isso pode acontecer. Ele quer usufruir dos benefícios. Exato. Agora, o corpo, quando você dá testosterona, ele suprime a produção natural. Quando você é possível fazer um tratamento de estimular a produção natural, o corpo volta a produzir. Só que se vai produzir muito ou pouco, aí tem que ser avaliado. Rapidamente, o que seria estimular o crescimento natural, o aumento natural? Aí a gente tem medicamentos hoje que estimulam lá na hipófise. A hipófise é uma glândula que a gente tem na cabeça que produz uma série de hormônios, dentre eles o LH. Então a gente tem tratamentos hoje com medicamentos que fazem com que esse LH aumente, esse LH se liga no receptor lá no testículo e aumenta a produção natural de testosterona. Existe uma produção ainda mais natural, digamos, prática de esporte, algo nesse sentido, Sim. que pode auxiliar, talvez não chegar, né, nos níveis que o medicamento vai levar, mas existem práticas ainda mais naturais? Um exemplo que eu dei aqui, por exemplo, o cenário de um paciente jovem com obesidade, que é sedentário, que come mal. Se esse paciente for estimulado, né, conseguimos fazer com que ele emagreça, desinflame, ele passe a fazer exercícios físicos, gerenciar estresse, dormir melhor, né? Toda essa questão de estilo de vida, passar por esse processo de reeducação, provavelmente ele vai passar, ele é jovem, então ele vai conseguir produzir um nível hormonal mais adequado no futuro breve, quando tiver resolvida essa situação. Perfeito. Né? A influência da alimentação para os níveis de testosterona, para mais e para menos. Mas sem sombra de dúvida influencia. De novo, voltamos a falar da obesidade. Então, se eu tenho um paciente que ele se alimenta com alimentos inflamatórios, carboidratos refinados, açúcares, farinhas, que geram resistência insulínica, altera a microbiota intestinal, gera o aumento de peso, essa testosterona vai cair, né? Então, a alimentação tem uma conexão com isso, como exercícios, como sono, estresse. Sim, mas existem alimentos que são mais propensos ou isso não... mito. Essa é uma pergunta muito comum, né? Sim. Doutor, me fala qual é o alimento que eu preciso comer para minha testosterona aumentar. Não existe nada comprovado que um alimento em específico vai realmente promover uma elevação dos níveis hormonais, né? É o contexto mais amplo que faz isso. Né? Pra gente finalizar, e até pra gente reforçar, né, isso para o nosso ouvinte, o que muda quando a reposição hormonal é feita sem acompanhamento ou sem individualização? Isso é muito importante trazer aí no nosso fechamento, né, Rodrigo? Porque hoje está muito fácil o acesso, as pessoas recorrem a muitos medicamentos, hormônios em mercado paralelo, no mercado que não tem uma fiscalização. É muito comum os homens estarem entendendo o acesso à internet, vídeos, então entendendo que é bom fazer a reposição hormonal, né? Então eles estão usando sem fazer um acompanhamento médico por conta própria e colocando em risco a própria saúde, porque a gente sabe que efeitos colaterais podem acontecer. Então é extremamente importante deixar claro aqui mais uma vez que reposição hormonal somente com indicação médica, e é preciso dar um segmento, tem que ter um acompanhamento, porque alterações metabólicas podem acontecer ao longo do tempo e precisa estar sendo monitorado e ajustado. Personalizar a conduta é extremamente importante. Não existe uma conduta igual para todos os homens. Perfeito. Legal. Certo. Bom, tá muito bem explicado, né? A importância e, claro, os cuidados de ter um acompanhamento. Doutor, te agradecer pela atenção conosco, a gente vai voltar a conversar, claro, nas próximas semanas, mas quem perdeu essa conversa, quer voltar lá desde o início, quer ver de novo com calma, tá lá no nosso YouTube, A Hora TV, dentro aqui da live do programa Frente e Verso. Obrigado, viu? Muito obrigado, até breve. Legal. Até.